Alô, você aluno do 8º ano, vamos para mais uma aula sobre tecidos humanos. Mas antes, não esqueçam, por favor, deem um joinha, compartilhem, comentem, discutem no nosso canal. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Vamos iniciar agora. Primeiramente, vamos voltar uma coisa aqui na aula passada que eu falei para vocês. Não vamos esquecer que eu falei dos níveis de organização dos seres vivos. Vamos do mais simples ao mais complexo ou maior. É o seguinte, qual a menor estrutura de um ser vivo? Tente imaginar aí. Professor, eu não lembro. Começa com A. A menor estrutura de um ser vivo, até mesmo da matéria, é chamado átomo. Quando eu tenho a união de átomos, eu vou chamar isso de molécula. Vamos lá, molécula. E depois, professor, quando eu tenho uma união de moléculas, eu vou ter o quê? Chamada organela. A organela vai ser o quê? Seriam os órgãos da célula, as estruturas funcionais que ajudam a célula a se tornar uma estrutura vital. Quando eu tenho a união de organelas, eu vou ter o que se chama de célula. Aí eu já tenho a menor partícula vital ou viva, vamos falar assim, que realiza metabolismo do ser vivo, ok? A união de células, eu falei para vocês o que era uma célula, a união de células eu vou ter o que se chama de tecido. O corpo humano basicamente é formado por 4 tecidos, que são eles: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Cada um desses tecidos vai ter uma função diferenciada, ok? Vamos falar de cada um. O primeiro tecido a ser falado é o tecido epitelial. Professor, eu acho que eu já ouvi esse tecido, já ouvi esse nome, tecido epitelial, mas vamos definir o que é. Primeiramente, o tecido epitelial é um tecido que ele tem diferentes formas. Se vocês puderem olhar aqui na foto ao lado, cada uma dessas ilustrações é como se fosse um tecido diferente, ok? Que tem uma denominação de acordo com sua forma. Ele pode ser um simples escamoso, simples cúbico, simples colunar, estratificado e escamoso. Não é interessante vocês saberem o que é cada tipo de tecido epitelial. O mais importante é o seguinte: para que serve o tecido epitelial? O tecido epitelial vai ter a função de, primeiro, proteção, absorção, secreção de substâncias e recepção sensorial. Professor, onde é que eu encontro tecido epitelial no meu corpo, por exemplo? Já que é um tecido humano. Primeiro você olha. A pele de vocês é formada por tecido epitelial. Vamos lá. A pele de vocês protege? Protege. Ação mecânica, ação térmica. Então a pele de vocês tem essa função de proteção. A pele de vocês absorve? Absorve. A pele de vocês secreta substância? A minha não, professor. Secreta. Você não secreta suor, por exemplo? Produção de suor? Então, tecido epitelial, a pele de vocês. Associa aí. Epitelial, pele, ok? Só encontra o tecido epitelial na pele? Não. Você encontra também esse tecido recobrindo, por exemplo, órgãos internos de vocês, ok? Dependendo do local onde esteja o tecido epitelial, vai ter uma função diferenciada, tá bom? Primeiro tecido foi falado, tecido epitelial. Segundo tecido é o tecido conjuntivo. Tente imaginar um tecido que fica abaixo do tecido epitelial, por exemplo, que tem a função de preenchimento e sustentação, ok? O tecido epitelial ele é bem diversificado na sua função. Eu tenho um exemplo de tecido epitelial, ok? Eu tenho um tecido epitelial frouxo, eu tenho um tecido epitelial moderado, denso. Tem um tecido epitelial adiposo, tecido epitelial sanguíneo. Professor, o sangue é um tecido? O sangue é um tecido, só que ele é um tecido fluido, ok? Tecido epitelial ósseo, você já faz ideia de onde a localização, e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, todos esses aqui são exemplos de tecido conjuntivo, que tem a função de preencher ou de sustentar. Qual era a função do tecido epitelial? Proteção, secreção e sensação. Já o tecido conjuntivo tem a função de preencher e sustentar. O que define um tecido do outro, basicamente, é a sua função ou localização. Próximo tecido é chamado de tecido muscular. Professor, isso eu conheço, eu lembro de músculos. Só que não é só a parte
bíceps, tríceps ou coisa parecida. Existe tecido muscular em outras estruturas. Vamos lá. Qual é a função do tecido muscular? Primeira coisa, contração e distensão. Pessoal, vocês conseguem fazer isso aqui por causa do tecido muscular. Epiderme, ou tecido epitelial, perdão. Abaixo dele, se eu pudesse, vou falar isso, se eu pudesse arrancar meu tecido epitelial, eu ia conseguir encontrar meu tecido muscular, ok? Ó, como eu falei, contração e distensão, tecido muscular e movimentação. Você movimenta por causa desse tecido muscular, tá bom? Existem basicamente 3 tipos de tecido muscular. Tecido muscular estriado esquelético, que fica próximo ao esqueleto, como o próprio nome diz. Tecido muscular estriado cardíaco, que fica localizado no coração. Então você encontra ele basicamente no coração. Ele tem que ser um tecido muito resistente. Imagine aí, coloca a mão no seu peito. Você vê que seu coração está dilatando, contraindo, dilatando, contraindo, dilatando, contraindo. Ele não pode parar. Então tem que ser um tecido muito resistente, tá bom? Para aguentar esse tipo de movimento sem parar. Então esse é o tecido muscular estriado cardíaco. E também tecido muscular não estriado, que eu encontro em órgãos, tá bom? Vamos lá. Próximo tecido e último tecido, já falei de epitelial, falei de conjuntivo, falei agora de muscular. E o próximo é o tecido nervoso, que tem a função de emitir, receber ou emitir informação. O tecido muscular nervoso ele pode ser dividido entre, central, que estaria localizado no encéfalo e coluna vertebral, e os periféricos. Como assim, professor? Tem tecido nervoso, por exemplo, aqui na minha pele? Tem. Se você, quando eu toco ou quando você, no caso, toca a sua própria pele, você consegue sentir por causa do tecido nervoso. A partir do momento que você perde essa sensação, é porque alguma coisa está interferindo no seu tecido nervoso. Então, você não consegue receber essa informação do meio externo para o meio interno, tá bom? Vamos lá. Simples. Primeira pergunta. Quais são os 4 tecidos do corpo humano? Você vai colocar tecido 1, tecido 2, tecido 3, tecido 4, o nome de cada tecido e vai falar a característica de cada tecido. Simples, gente. Mais fácil que isso, eu não sei. Próximo é uma pergunta de múltipla escolha. Vamos lá. Escolha a alternativa e resiste no portal. Você vai escolher a alternativa A, B, C, D ou E. Só vai ter uma alternativa e você vai dizer qual é a verdadeira. Vamos lá. Tecido de ampla distribuição subcutânea, exercendo função de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Ok? Qual é? Epitelial, conjuntivo cartilaginoso, adiposo, conjuntivo ósseo ou muscular. Então esses são os 2 desafios. É o desafio 1, desafio 2. Não esquece de comentar ele no portal. Obrigado, pessoal.